como acontece com os hospitais, as farmácias, mercearias, venda de comida e outros serviços essenciais nesta sociedade. A percepção que nós tivemos quando o presidente volta outra vez a fazer o anúncio, dessa vez ele nem sequer fez menção à igreja, ele abriu algumas instituições e dessa vez ele não tocou no assunto de igreja. Quando de fato nós estávamos na expectativa de que ela viria não este último, penúltimo, exatamente. Foi mais curto. Voltou-se outra vez a fazer uma pressão nesse sentido para a explicar, para que ele percebesse, não só o presidente, mas toda a nação percebesse o quão essencial é a igreja. E desta vez nós tivemos este último pronunciamento, que na minha ótica ainda não chega a ser exatamente aquilo que devia ser o espaço da igreja, tendo em conta a essencialidade da igreja. Mas, pois então... Mas espera, acha que o presidente reabriu e mesmo assim o pastor acha que não é suficiente. Não é suficiente. O número de pessoas tem que... Vamos lá. Não é uma questão só de suficiência. Quando se faz um discurso, nós temos que analisar entre linhas e também aquilo que não se disse. Quando o presidente ele vem e começa, por exemplo, por abrir os ginásios, os teatros e abre todas as outras instituições. E só no sétimo pronunciamento é que ele abre a igreja. Ele está a deixar implícito alguma coisa aí. Outro aspecto também muito importante é que as outras instituições eles foram abertos, por exemplo, em 40% da sua capacidade. Nas igrejas foi dito 50 lugares fechados, 100 lugares abertos. Portanto, vocês em argumentação... Então, o presidente está a passar uma informação aí. É importante analisar que tipo de informação é que ele está a passar. E veja só, por exemplo, que ele também, quando fala dos 50 e 100, ele depois para na igreja e diz o seguinte, é que há templos que têm uma capacidade maior e que podem depois entrar muitas pessoas, isso pode criar algum distúrbio. Será que no casino não há casinos que, por exemplo, podem entrar mais do que 200 pessoas? Não há teatros, por exemplo, casas de teatro que podem entrar muitas outras pessoas? Por que que não se limitou todo o aparato em 40%, ou 40% a 30%, como se fez, mas quando se fala da igreja, colocou-se 50 a 100. Isto tem muito a dizer, isso tem que ver com a questão da essencialidade da igreja. A informação, ou aquilo que nós queremos passar para esta sociedade, é que a igreja é de fato um serviço essencial e, como disse aqui o meu colega, a igreja ela não fechou. Isto é muito bem, tem que ficar muito claro, porque a igreja, ela não é necessariamente aquele templo em que nós estamos, mas é o corpo de Cristo. Que significa que onde 2 ou 3 pessoas se encontram, Jesus Cristo está lá e aquilo é de fato uma igreja. Portanto, aqueles que realmente são igreja de Cristo, aqueles que estão a fazer um trabalho essencial, cuidar das pessoas, visitar os doentes, orar pelas pessoas, não tiveram como fechar. Nós estivemos no terreno a fazer o trabalho humanitário, a fazer trabalho de caridade, a ajudar instituições e por aí fora. O que aconteceu de facto é que aquelas instituições que se dizem igreja, mas são instituições comerciais. Estas provavelmente ficaram lesadas nesse sentido. Espera, peço para me fazer uma... Fred, tu percebeste muito bem. Não percebi, meu pastor. Eu gosto de perceber. Eu posso ajudar. Pode ajudar. Portanto, está a dizer que algumas das igrejas foram lesadas. Aquelas igrejas supostamente são instituições que dependem, portanto, delas estarem abertas para... Tem que ficar muito claro que nem tudo que se diz igreja é igreja. Nem tudo que se diz igreja é igreja. Exatamente. E as pessoas, os nossos irmãos aí em casa, eles têm que perceber exatamente que temos igreja de Cristo, que está a fazer um trabalho de libertação. Olha, tu fizeste um programa há pouco tempo em que foste para um dos convidados que passou por um processo de funduruco, por exemplo. Exato. Aquela pessoa, se tivesse procurado uma igreja, ela não precisaria estar a pagar alguém para passar por aquele processo todo de corte. Não precisava disso. As igrejas libertam. As igrejas libertam. Não era necessário que elas estivessem a passar por todas aquelas coisas de ser confinada num determinado sítio, dormir no chão, passar por aquela toda aquela humilhação que os demônios fazem passar, porque ela caiu doente e ficou estatelada. Aquilo são espíritos malignos. Como é que se lida com aquilo? Leva essa pessoa a uma igreja evangélica
pentecostal cheia de fogo, um pastor que está ungido para fazer uma oração para aquela pessoa, no mesmo dia aquela jovem sairia dali, aquele jovem sairia dali curado, liberto, e não precisava de estar ali a gastar dinheiro, aquele todo espetáculo que nós vimos ali. A igreja tem essa função, mas as pessoas lá em casa não sabem. Pior ainda, é que se tivesse acontecido, se por exemplo aquela cerimônia tivesse acontecido, se fosse por exemplo uma igreja que estivesse a orar e tudo mais, fizeste o programa em direto, acredito, né? Ou foi num bairro, tinha polícias a passar por ali, esse pastor estaria preso, não é verdade? Mas como se tratava de uma cerimônia tradicional, oculta, né, com aquele todo aparato e tudo mais, não se viu nada disso. Tivemos pastores durante aquele período que subiram ao monte para orar. Não, eles iam orar, 2, 3 pastores foram para orar e foram presos. Pastor, talvez o presidente está ciente que há igrejas que não são igrejas. É por isso que ele deixou limites. O pastor aqui dizia que não. Fred, não vamos fazer confusão, nem todas as igrejas são igrejas. Talvez o presidente está ciente que algumas igrejas são negócio. Então por que pôr em risco a vida das pessoas se a maior parte dessas igrejas, meus caros, é business, é dízimo, é negócio? Existem algumas linguagens bíblicas que eu vou falar não vai entender. Sim. Porque nesta área de Deus você não entende. Fica à vontade. Mas é o seguinte, o nosso presidente, pai da nação, quando se trata da igreja, estamos a falar um governo celestial. Nós defendemos o princípio governo celestial. Assim como fechou tudo, mas o governo funcionou normalmente. Exato. Mesmo se o presidente fechasse os templos, mas queríamos que o governo celestial de 15, 5 pessoas funcionasse normalmente, não nas escondidas, conforme disse o pastor. Exato. Que ia nas casas, mas isso fazia nas escondidas, porque se foi pegue, seria problema. Sim, sim. Mas vamos ainda. Eu sinto que tudo isso em Moçambique acontece, é porque, como eu disse no início, temos muitos que se filtram na palavra de Deus. Muitos que se filtram na palavra de Deus. Os falsos profetas. Falsos profetas, falsos pastores, falsos igrejas, apóstolos. Falsos apóstolos. Eles se fazem como se fossem pessoas que estão expandindo a palavra de Deus, mas são negociantes candongueiros. São candongueiros. Exatamente. E nós temos muitos candongueiros aqui. Estão por aí, é por isso ficaram muito furiosos quando se fecharam. Nós, como cristãos, temos a consciência que nos últimos tempos isso tem que acontecer. Não há como, isso tem que acontecer. Ainda há piores coisas que vão acontecer. E estamos preparados para isto. O presidente recebeu cambalhota, mas nós estávamos conscientes que iria fechar. Que tardou certo, coisas do gênero. É bíblico isso. Não é coisa isso que um pastor pode ficar atrapalhado. Estávamos conscientes que isso iria acontecer. Mas sim, falou aqui há pouco tempo o pastor. Quando o presidente fala sobre religião em Moçambique, é a última coisa que ele trata. E nós, como pastor, não nos sentimos bem. Vocês sentem-se ofendidos como o presidente trata o vosso assunto da religião? Nos sentimos como se fosse ele não tem nada a ver com pastores moçambicanos com a religião. Que é o presidente da República? Sim. É que é a última coisa que fala, depois fala de uma forma assim que... Então vocês sentem que o presidente da República despacha quando se trata de assunto de religião? Exatamente. Nós queremos nos sentir apresentados lá. Mesmo que fosse uma pessoa que esteja lá. Mas queremos nos sentir que quando o presidente fala sobre as igrejas, fala com calma, muito bem colocado, vamos nos sentir então você sente que o presidente está perguntando o quê? Quais que são os assuntos que o presidente fala assim com cuidado? Que fala, vamos lá, os pastores estão a reivindicar aqui. Sentem que o presidente não lhes valoriza. Quando fala assunto de religião, fala como se não fosse... Bem, eu penso que esta atitude é meramente humana. As pessoas estão mais atualizadas naquilo que os traz benefícios materiais imediatos. Exatamente. Por exemplo, quando você fala da economia, não é? Então, até por não ser apenas o problema do presidente como pessoa, mas é um problema praticamente de todo um elenco, até a própria assessoria. Então, assunto igreja, por não ter, portanto, alguma base que alavanca a economia, não é? Então, diretamente, porque indiretamente a igreja está lá. Está lá. Igreja... Mas também vocês não pagam impostos, não pagam nada. Só estão a operar normalmente. Exatamente. E essa pergunta é a segunda vez que me dá. Olha, a igreja de certa forma paga os impostos. A igreja aloca os produtos nas lojas. Sim. E pagamos a 100%. Ok. Não é?
Compramos cadeiras, compramos pianos, compramos, portanto, microfones, compramos lá para nas o lojas, vosso nós benefício, pagamos, para o vosso exatamente. uso. Nós pagamos até um certo ponto. Mas o fato de não estarmos a canalizar, não é? Impostos diretos para o governo, isso faz com que a igreja como tal seja, portanto, esquecida. Okay. E seja assunto de um outro mundo. Mas aqui o provérbio diz assim, no 9:10, diz: o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Exato. Se nós queremos realmente provar o nosso conhecimento, que nós somos sábios e somos capazes, não é, de liderar um povo, temos que temer ao Senhor primeiro. Exato. É uma questão meramente dever humano, dever de toda criatura. Então, o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Então, esta coisa de, portanto, de colocar a igreja do Senhor como última opção, é isso que estamos a criar, portanto, que estamos a ver agora. Ok. Em que o homem na sua concepção humana, acha que a palavra de Deus não é necessária. E é isso que também Oséias falou, é que o meu povo está a perecer, está a se destruir por falta de conhecimento. É essa falta de conhecimento, porque no momento que a gente, portanto, não tem ao Senhor, logo já não temos conhecimento. Exato. Este é o princípio do conhecimento, independentemente do material, independente dos dinheiros, independente do sei que. Mas o mais importante é que temamos todos nós ao Senhor. Algo muito importante o Fred falou. O pastor viu algumas igrejas que fazem missão de candongueiros. Não são esses que deixam mais o Estado moçambicano nervoso e deixar isso como a última coisa? Até pode ser que sim. Sim, porque mas olha, o pastor falou bem. Olha, o Fred, pastor disse que há igrejas que não estão fazendo trabalho de olha, não é o Estado moçambicano é um Estado laico. Ok? Não é trabalho. Nós como pastores, nós sabemos exatamente quais são as igrejas que estão a fazer um trabalho excelente, quais são os pastores que são de acordo à palavra de Deus. Vocês conhecem? Nós conhecemos, os nós falsos, sabemos. Os bons e os maus. Exatamente. Ok. O governo, o presidente da República, o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, eles não têm o arcabouço para entrar nas igrejas e fazerem qualquer que seja o tipo de trabalho ou averiguar exatamente quais são as igrejas que estão de acordo à palavra de Deus, quais são as que não estão de acordo à palavra de Deus. Portanto, espera, portanto não deve ser, não tem capacidade de fazer essa expansão das igrejas, saber identificar essa igreja errada. Ela não pode porque é espiritual. A igreja de Cristo, né? Ela se rege por uma constituição. Esteve aqui uma colega a dizer que é um governo, na verdade. E os pastores e todos os crentes, todos os cristãos, eles são embaixadores de Cristo. Há uma certa, tem que haver uma certa diplomacia no trato com a igreja. Okay? E quando não se tem esse tato, comete-se os erros que se cometem. O que está a acontecer com este governo, não com este só, mas o que vem acontecendo aqui desde a independência da República até este momento, com a igreja, é que falta de facto esta assessoria sobre o que é a igreja, como é que a igreja deve funcionar, qual é o tipo de trato que deve se dar à igreja. É por isso que se vem, por exemplo, com este tipo de leis que agora querem aprovar, que dizem que são 2.000 assinaturas para alguém licenciar uma igreja. Sim. Quando nos nossos livros sagrados, por exemplo, diz que quando estiverem 2 ou 3 pessoas. Mas eu acho que pastor, desculpa cortar, pastor. Sim. Você bem disse que há muitos mafiosos aqui. Sim. Não acha que o governo está agindo de boa fé? Há pessoas que estão a enriquecer aqui. Não é o governo. Pessoas que estão a mas não pode ser. O governo está agindo bem. Essas 2.000. Eu concordo com o governo. Olha, um minuto. Fred, Fred, escuta. Não é da alçada do governo entrar nesse assunto. Ok? Da mesma maneira como nós não entramos também nos assuntos lá da corrupção deles, o assunto que tem que ver com os problemas com as suas eleições, com os seus deputados, etc. Esse é um assunto da igreja. Se querem resolver assuntos da igreja, eles têm que sentar com a igreja, perguntar à igreja como é que a igreja acha que isso deve ser resolvido. Não pode vir alguém que não conhece a igreja, não sabe da funcionalidade da igreja, não tem o conhecimento espiritual do assunto, para vir pegar um ou outro pastor, fechar uma ou outra igreja, dizer, por exemplo, que um pastor precisa de ter teologia, 3 anos de teologia, ou seja lá o que for, para poder exercer a função. Olha, o pastor, por exemplo, o pastor da qual eu me submeto, o pastor que me lidera a mim,
Ele é um velho de 88 anos, nunca sentou para estudar teologia, ok? Mas é um homem inspirado por Deus, cheio da graça do Espírito Santo, e eu aprendo com ele todos os dias. Significa que, por exemplo, nesta lei que está sendo aprovada, eu não teria a graça de ter ele como meu pastor, porque não foi à escola e por aí em diante. Os pastores que estiveram aqui a ministrar neste país até aqui, aqueles que tiveram a trabalhar nas igrejas até aqui, tiveram um curso de teologia? Não tiveram. Então por que nós queremos mudar a maneira de agir? Nós estamos a dizer que Deus está a perder, estamos a dizer que nós podemos ajudar a Deus, estamos a dizer que Deus é um fracassado, que Ele não conhece como as coisas funcionam. O que não é verdade, tem que acontecer. Mateus 25 diz que vão existir falsos profetas, nós estamos cientes disso. Nós estamos cientes de que este é um movimento que mesmo com leis e todo tipo de esforço que o governo pode fazer, não vai parar. Okay? E a igreja, como igreja, mesmo também que o governo feche, tente fazer de tudo para que não haja esta proliferação, como eles dizem, porque para nós não é proliferação, a igreja não pode proliferar, prolifera coisas malignas, né? Mas mesmo que haja este mover todo, não há de haver nenhum governo que vai parar a igreja. Já se tentou fazer isso muitas vezes. Não é possível. Portanto, diz que o governo não pode entrar na assuntos relacionados com a igreja. É o que estava a tentar dizer? Com certeza, eu concordo com ele. O governo não pode interferir. Logicamente, assuntos da igreja. Biblicamente diz que ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque elas discernem-se bem espiritualmente. Então o governo, ao interferir igreja, ela deve, portanto, estará obrigado a ser espiritual. Algo que praticamente ninguém há de conseguir fazer daqui para aqui. Não é? É algo é um governo celestial. O governo celestial significa um governo espiritual. Agora, indo para a questão de falsidade. Exatamente. Eu penso que todas as áreas há falsidade. Há falsos músicos, há falsos apresentadores. Exato. Não é? Falsos apresentadores, Exatamente. Então, não podemos olhar. Exatamente. Falsidade está em todos os sítios. Em todas as áreas. Exatamente. Até na igreja. Logicamente, tem falsos políticos, tem falsos polícias, tem falsos enfermeiros. Portanto, a falsidade está em todo lado, é relativo. Vamos fechar as esquadras todas então, porque tem falsos polícias. Porque tem falsos polícias. Portanto, a questão falsidade não pode ser um motivo. Não é? Não pode ser um motivo. Então, o motivo aqui é que o governo não olha para a igreja como uma identidade, como um governo capaz, não é? De resolver certos problemas, portanto, da nação. Mas, olha, só para... Eu quero lhe dizer uma coisa. Todos os reis que governaram Israel e Judá tiveram um profeta do seu lado. Tiveram um homem de Deus que lhes orientasse na base, portanto, da revelação divina. Exato. Não é? E tenho aqui, portanto, o exemplo do profeta Gad que aconselhou Davi a fazer um sacrifício para que uma certa pandemia, portanto, que matara 70 mil pessoas em 3 dias, passasse. E ele disse: o Senhor que quer que você vá fazer um altar, levantar um altar e sacrificar ao Senhor. Não é? Mas hoje nós não temos líderes que priorizam isto. Nós temos líderes que, quando estão de folga, não oram, estão nos whiskies, estão nos cigarros, estão a planificar, estão nas mesas a planificar a morte dos outros. Então, logo, eu estou a dizer líder no seu termo geral. É que tu precisas de conselho. Se tu de Deus, vais buscar o conselho de quê? Do homem. Do homem. Curandeiros, feiticeiros, bruxos. É o que está acontecendo nesta nação. É por isso que somos uma nação perdedora. Quando começou o programa, não falaste aqui, por exemplo, dos mambas e por em diante. Mas olha lá, quem é que deu a ideia de que mambas devia se chamar mambas? Colocar uma serpente como símbolo da seleção nacional. O pastor disse que nós somos uma nação perdedora. Claro, obviamente. Mas o perdedor é fracassado. Escute. Sim. Isto é ciência. Isto é ciência. Existe um termo chamado arquétipo. Arquétipo é toda a simbologia que você usa que representa algo espiritual, ok? O arquétipo da seleção nacional é uma serpente. Ok? Foi o desenho que se encontrou para fazer o logotipo. O arquétipo ele fica no nosso subconsciente. E conhecemos a serpente. Sim. Mas quando tu passas, por exemplo, e tu vês uma imagem, por exemplo, a tua televisão, chama-se Tua TV. Tua TV. O T tem uma simbologia, parece uma ave. Exato. Aquela parte de cima. Aquilo é um arquétipo. No nosso subconsciente, estamos a ver aqui como se fosse um T que voa. Exato. Estás a perceber? É algo positivo.
Quando tu vês uma serpente, o que logo te vem na cabeça? Assustado. Eu agora quero dar paulada nessa serpente. Exato. São arquétipos. A nossa sociedade, o nosso Estado, ele está sendo construído por detrás de arquétipos malignos. Ei. Nós estamos a construir uma sociedade por detrás do ocultismo, por detrás de coisas más. O que as pessoas fazem quando querem inaugurar uma estrada? Vamos lá pajar aqui. O que é que estou a invocar? Estou a invocar espíritos. Mas é errado o pajar, pastor? Olha, o pajar é a invocação de espíritos malignos. Porque de acordo com essa das escrituras, tu não podes invocar o espírito de uma pessoa que morreu. Quando alguém morre, ela ou vai para a presença de Deus, ou ela vai para o inferno. Aqui, neste nosso contexto aqui, não tem espíritos de pessoas andando por aqui. Eu sinto muita mágoa da vossa parte para o governo. A estrada falou. Nós estamos a ensinar aqui, o que nós estamos a dizer, o que nós estamos a dizer aqui é nós temos que mudar o paradigma espiritual deste país. Porque nós somos um país abençoado, somos um país rico, mas nós não aproveitamos, esta riqueza ela não se consubstancia em algo que nós podemos apalpar. Aqui mesmo no Oceano Índico temos camarão, temos lula. Pergunta lá aí quem está a assistir se tem lula, se tem camarão na sua geleira. Não tem. Temos ouro, temos prata, temos madeira. Toda a madeira que está sendo tirada deste país vai para a China e nós ficamos aqui com o quê? Com alumínio. Nós não estamos a aproveitar os recursos que nós temos. Nós não comemos bem, mas temos terra fértil. Há pouco tempo aqui em Choque falou-se de que tantas toneladas de arroz estava ali a apodrecer e não tinha como escoar. Por que isso está acontecendo? Porque neste país as coisas não são vistas de maneira espiritual. Nós temos que quebrar este paradigma, temos que começar a olhar o que é que Deus quer desta nação. Exato. Nós precisamos de começar a ter conselho de Deus. E quando falo do conselho de Deus, não estou a falar destes religiosos que ficam ao lado do presidente e batem palmas para o presidente, politicamente corretos. Não, nós estamos a falar de homens de Deus, profetas, apóstolos verdadeiros da parte de Deus. E o homem de Deus, Fred, é um homem destemido. Ele não vai ter problema de chegar para o presidente e dizer: pecaste, arrependa-te. Você pode dizer ao presidente: pecaste. Exatamente. O pecado deve ser falado com o seu próprio nome. Você vai dizer ao presidente: vai dizer ao justo: pecaste. Só para entender uma questão. Não se arranja problema. Mas nós estamos a dizer, Fred, nós estamos a dizer: Moçambique está em pecado, Moçambique precisa de se arrepender. Precisa de arrepender-se. É por isso que nós não somos vencedores, nós perdemos em tudo. Um país que tem tudo para ganhar, olha, de repente anuncia-se ali milhões e milhões de dólares a serem investidos em Cabo Delgado, meia volta o que acontece? É uma maldição. Até Fred, nós podemos ter um bom presidente da República. Exato. Mas se for a ver o departamento que vem sobre as igrejas em Moçambique, nem ler um versículo sabe. Há de lidar o que com os pastores? A minha pergunta é interessante que gostava de fazer. Quem é a pessoa que cuida das igrejas? Temos uma é aquela ministra. Temos um departamento específico que cuida da igreja. Sim. Quando vocês aproximam e apresentam o departamento que existe. Pastor, aqui é uma coisa. De repente, vocês até têm as ideias, mas não aproximam. Já aproximaram, falam com o presidente. Tem alguém que fala com o presidente? Temos uma direção de assuntos religiosos. Acho que é onde está o problema, não é o presidente da República. É uma direção estruturada, essa direção aconselha o presidente da República neste quesito. O problema é que, infelizmente, até hoje temos sentido que a direção acho que o problema está na direção. Que estão ali para aconselhar o presidente, eles não têm sensibilidade para assuntos religiosos, não entendem. Até porque esteve um reverendo antes do diretor que está lá agora. Esteve lá um reverendo, mas que infelizmente este reverendo era mais político do que pastor. Esteve lá e não fez um trabalho de base para realmente catapultar as igrejas. E o resultado é isto, né, que estamos aqui. Quem comanda hoje? Exato, pastor. Na essa área de religião que estava a falar o pastor é Helena Mateus. A ministra nossa, que vem sobre nós. No início do coronavírus, reuniu com pastores. Mas desde aquela reunião não houve mais nada. Porque acho as pessoas que chegam lá no topo para falar com o presidente, para representar os pastores, quando chega lá já na cabeça vira a intenção é dinheiro. Em vez de recordar que eu estou aqui para defender interesses do povo. Então chega lá já... Então o problema é interno. A corrupção já começa com vocês, pastores.
Entenda uma questão. Os pastores moçambicanos não querem combinar. Entenda só. O pastor está a confirmar que então o problema é dele. Os pastores moçambicanos não foi isso que ele disse. Há uma coisa clara que eu preciso aqui. Não são os pastores que interagem os vossos representantes. Olha, é aquilo que nós estamos a dizer aqui no princípio. Existem naquele seio, por exemplo, o governo ele tem um grupo chamado Grupo dos 16. Também temos lá o Conselho Cristão de Moçambique. Depois também temos um outro grupo chamado Corém, que tem ali o privilégio dos corredores de falar com o presidente da República. O facto que nós estamos aqui a dizer é que as pessoas que estão nestes processos, eles precisam de ser pastores, não políticos. Não políticos, exato. Porque se eles politizam vão defender interesses eles pessoais. não conseguem fazer isso, eles ficam corrompidos. Exato. Okay? E infelizmente, neste sentido, temos de facto muitos que já não são pastores que estão ali para defender os interesses da igreja. Infelizmente. Exato. Pastores, uma questão muito interessante. Exatamente, mas só para fechar essa parte, eu queria salientar o seguinte: o problema é não saber definir a palavra pastor. Ok. Pastor significa cuidar, não é? Jesus diz que eu sou bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, os que estão nos representar lá, eles não dão a vida pela igreja, não é? Eles querem ser mais confiados, não são tementes a Deus, mas são tementes ao homem. Temem mais, portanto, ao presidente da República em relação ao próprio Deus. Então, há aqui esse tipo de desavença. E se você for a perceber, agora o governo aprovou medidas que facilitam o registro de uma empresa, mas estão a engordar, a complicar medidas do registro de uma igreja. Então, há aqui uma intenção muito grande, que eu quero aqui, portanto, ser claro, de banir a igreja do Senhor. Não, espera. Há intenção muito grande de banir a igreja do Senhor? Sim. Pastor, tem noção de quantas igrejas tem nesse país? Tem noção de quantos bares tem no país? Pastor! Não é? Exatamente. É que as pessoas só olham para o número das igrejas, mas não olham para o número. Mas se eu tenho noção de quantos bares na cena desta resposta que ele deu, ok? Tu crias todo aquele aparato de distanciamento, termômetros, etc, por aí em diante, no que diz respeito à igreja. Como é que as pessoas andam nos my loves? Como é que as pessoas estão nos dumbanengas? Como é que as pessoas estão a viver o seu dia a dia? A igreja não é um ente que está fora desta sociedade, ok? Então, quando se pensa na igreja, nós já começamos a perceber, aliás, agora já vou dizer o que é que se passa aqui. Sempre que há um mover maligno, sempre que há um plano demoníaco para matar pessoas, para trazer doenças, para trazer problemas, para trazer mortes, é necessário que se confie na igreja. Ok. Estas duas coisas não fluem bem ao mesmo tempo. Quando a igreja está trabalhando na sua plenitude, os espíritos maus, os espíritos de guerra, os espíritos que trazem problemas, doenças, eles são aniquilados. Então, já podes entender claramente porque é que houve essa diretriz. A igreja foi a que mais sofreu em todo o mundo, não só aqui em Moçambique. Isto parece que foi algo combinado. Espera, a igreja nesse corona foi a que mais sofreu? Mas em Moçambique foi pior. Em todo o mundo. Moçambique foi pior. O pastor quando tenta dar exemplos, bares. Nos Estados Unidos também foi uma coisa. O pastor quando pergunta, quando eu perguntava, tem noção de quantas igrejas nós temos neste país? E o pastor tenta falar dos bares, está querendo dizer o que exatamente? Só para perceber. Eu estou querendo dizer que o homem não pode só olhar, portanto, repreender o crescimento das igrejas. Antes de se falar do número das igrejas, há que se enaltecer o papel da igreja na sociedade. Não é? Eu estava há dias, portanto, a conversar, eu estava a dizer o seguinte: olha, se o mundo já há criminalidade que se nota, há barbaridades que estão a acontecer, já imaginou se não houvesse a igreja? Porque se eu tenho 10 jovens que eu aconselho, que eu ensino como pastor a andar na retidão, significa que são 10 jovens que não fosse o ensinamento do pastor, que não, se não fosse a igreja, estariam na criminalidade. Exato. Não é? Aqui não tem ser o papel da igreja na sociedade. Claro. Então, nós conseguimos viver tanto tempo sem ouvir que alguém foi espancado e foi morto na igreja. Mas as pessoas estão sempre a se espancar nos bares, não é? Estão a morrer. E essa situação não se olha, não é?
tem discotecas, tem bares que podem funcionar normalmente. Não estão funcionando. Não é? Não, os bares, discotecas eu estou a falar do ponto de... Não por causa do coronavírus. Sim. Não é? Eu estou a falar do ponto de vista do senhor Fred. O templo é uma oficina de reabilitação. Ainda tornaremos uma sociedade sem valores, uma sociedade de criminalidade, uma sociedade que dia após dia... Exato. Os bares estão fechados. Pastor, os bares estão fechados. Abre 20, fecham 20 horas. 19 horas os bares estão fechados. Mas a igreja abre 9 horas e fecha 12. 12. Sim. Portanto, acha que os bares nesta época de corona estão mais... Arrisco a dizer que nessa altura está-se a beber mais do que nos tempos em que os bares estavam plenamente abertos. Portanto, parece que a proibição trouxe mais ganância. Portanto, motivou mais. Portanto, os bares estão, digamos, a ser favorecidos em relação às igrejas. As igrejas abrem que horas, fecham que horas? O culto normal é no máximo 3 horas de tempo. 3 horas de tempo. Não é? E não é suficiente, meu pastor? Praticamente não é suficiente, mas é aquilo que praticamente nós temos, não é? Exatamente. Mesmo antes do coronavírus, as igrejas sempre abriram, portanto, de manhã às 9 horas, não é? E fecharam praticamente 12, 13, no máximo 14. Dependendo daquilo que é o ofício de cada ministério. Não é? Dependendo daquilo que é o ofício de cada ministério. Portanto, nós não temos problema do horário. Pelo menos esta parte não temos. E agora que disseram que reabrem as igrejas, nós estamos até a cumprir aquilo que nós não fomos dito. Por exemplo, as igrejas agora têm receio de fazer vigílias. Por quê? Porque tem a 22 horas a 4 horas. Exato. Mas não estamos a caminhar, estaremos num templo a orar. Exato. Mas nós estamos a recear fazer isso por respeito. Olha, se existe, portanto, um governo que teme, que cumpre na íntegra as recomendações, é o governo celestial. É a igreja. Exatamente. É a igreja. É a igreja. Agora, se houveram pastores que, portanto, negligenciaram uma e outra recomendação... pastores que fazem. Exatamente. E eu acho que isso faltou, eu poderia dizer que faltou ser uma certa fiscalização. Porque se existe uma recomendação que foi infringida, não é? Essa pessoa tem que ser sancionada. Exato. Meu pastor, temos agora as igrejas, abrindo das 9 até as 14 no máximo. O número de pessoas, vocês não estão satisfeitos? Não. Sei que isso é uma das vossas maiores preocupações. O número de pessoas que devem ir às igrejas, esta é uma das vossas maiores preocupações. E como vocês diziam, em algum momento vocês sentem que o governo despreza assunto religioso. Fred, as igrejas têm espaços. E os espaços, quando falamos 50 no máximo, fica a parecer que lá não tem ninguém. Porque eles... 50 é pouco. Colocaram quanto para os políticos agora? No máximo, reunião deve fazer quantas pessoas? Exato. 300. Exato. Então, para a igreja, 50. Alguma coisa não está bem aqui. As pessoas que aconselham o presidente para decidir questão da religião estão a estragar o nosso presidente, não estão a falar bem. Não estão a dar informação detalhada. Exato, isso que falou o pastor. São pessoas que não entendem nada da religião. E é um pouco tempo que ficamos lá. 1 hora de tempo, no máximo 1 hora de tempo e meia, saímos. E há uma regularidade forte sobre o chefe de quarteirões, das casas, que eles controlam renhidamente. As igrejas. Exatamente. Mas essa desculpa, vou terminar, depois eu vou concluir. Queria terminar, pastor. Não, pode seguir. Exato. Pastor, não, mas esta pressão dos chefes dos quarteirões, eu me recordo que a penúltima vez que o presidente abriu, as igrejas não estavam a cumprir. Há igrejas que não estavam a cumprir, pastor. 50, metiam 100, 200. Há igrejas não estavam a cumprir com estas regras. E automaticamente essas igrejas acabam marchando todas as igrejas. Quem está a cumprir? Como quem está a cumprir, pastor? Quem está a cumprir? Portanto, ninguém está a cumprir, na tua opinião. Perguntar-lhe, quem está a cumprir? Aponta-me só uma instituição que está de fato a cumprir. Com as medidas. Fora a igreja. Fora a igreja. Não é? Então, se existe... Os bares 19 horas já fecharam, pastor. É aquilo que eu acabei aqui de dizer. Se existe alguma recomendação que está sendo infringida, que seja essa pessoa ser sancionada. Não pode se banir, portanto, a igreja do Senhor na sua totalidade. Na sua totalidade. E olha só, senhor Fred. Eu penso que muitas pessoas falaram do Trump, talvez foi o pior presidente que a América já teve. Mas naquela primeira quarentena,
Por causa desta situação de sabedoria, ter pessoas próximas sábias, o Trump foi aconselhado e ouviu. E ele parou e disse: todas as igrejas do Estado americano, dos Estados americanos, devem ser abertas. Ah, é? Sim. Ok. E eu escutei isso narrado na televisão. Todas as igrejas devem ser abertas. Se houvesse um governador, ou, portanto, aquilo, a outra linguagem que eles, que eles dizem, não é? Então, se resistisse a esta posição, portanto, presidencial, ele podia ser, portanto, retirado. Portanto, vocês estão de opinião que o presidente tem que ceder. Tem que abrir as igrejas, tem que aumentar o número de pessoas. É isso que vocês estão a defender, que o presidente deve... Nesta última pergunta que colocou, eu fiz esta pergunta. Quem está assim, as escolas estão a cumprir? O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos ser uma sociedade hipócrita e não podemos criar aqui mecanismos paliativos, fingirmos de que estamos a fazer uma coisa quando de fato não estamos a fazer. Okay? Quando nós olhamos para toda a estrutura desta doença e tudo o que está a acontecer, como ela está se movendo, nós nos percebemos que a questão da consciência, ela é muito mais importante do que propriamente a questão de afasta ali, fica ali, encosta ali, ok? E o que acontece é que a igreja, ela está sendo o bode expiatório de um conjunto de má administração e gestão desta pandemia. A igreja é a que mais está sofrendo, quando em todas as outras vertentes nós encontramos que de fato não há esta rigorosidade. O que nós estamos a dizer é o seguinte: ok, tudo bem, vamos ser rigorosos com a igreja, mas vamos ser rigorosos também com todos os outros. Vocês sentem que a igreja é que mais está a sofrer. Fred, não faz sentido. A igreja é que mais está a sofrer. Não faz sentido. Tu tens crentes que estão a ir para a igreja, no My Love, um pendurado em cima do outro. Chegam, descem do chapa, quando descem do chapa, estão para entrar na igreja e tu colocas eles 2 metros de distância um do outro, porque já entraram na igreja. Mas eles estão a vir de onde? Estão a vir um em cima do outro. Tá entendendo? Então tem que haver coerência aqui. Nestas exigências. Tem que haver uma estrutura organizacional coerente em todas as suas vertentes, para que toda a sociedade ela esteja se movendo num único propósito. Não podemos pegar somente a igreja e dizer que a igreja não é. Se a igreja fechou. Olha, foi durante o período em que a igreja estava fechada que houve mais mortes aqui. Sim. Então não podemos pegar a igreja como bode expiatório. Essa é a essência da informação que nós estamos aqui a tentar transmitir. Exato. Não pode olhar a igreja como se fosse um sítio onde o corona vive lá. A igreja não é um foco de contaminação, porque a igreja, primeiro, os sítios fechados, a maior parte das igrejas, elas têm um teto muito alto, tem espaços muito amplos, ok? Tem várias entradas e saídas. Há possibilidade de fazer gestão disso tudo. Se nós percebemos que os que estão ali são conscientes, eles podem fazer a gestão muito bem, porque se tu dizes, vamos abrir, por exemplo, 50, tem igrejas aqui que 50 pessoas, então é melhor não abrir mesmo, porque é complicado. Como é que eu ouvi alguém num outro programa de televisão que eu estava a assistir, que ele dizia, não, mas pode-se fazer vários cultos ao dia. Sabe qual é o esforço para elaborar um culto? Para preparar um culto, pregar e tudo mais. Mesmo que tu tenhas que fazer 3 cultos, um seguido ao outro, é muito cansativo. Mas as igrejas fazem 10 cultos, 6 cultos dia. Mas é muito cansativo. É muito cansativo. As igrejas que fazem isso, por exemplo, tem uma das igrejas que está muito... Tem vários cultos diários. Cada pastor tem o seu culto. Sai um pastor, entra, mas a maior parte das igrejas aqui, não. Tu tens 2, quanto muito 3 pastores. E toda a congregação depende daquele homem para a igreja, para o culto poder ter o devido andamento. Agora imagina um indivíduo fazer 20 cultos num dia. Portanto, o presidente da República deve aliviar assunto relacionado com a igreja. Deve dar mais espaço à igreja, deve... aumentar o número de pessoas da igreja. Dois comunicados que o presidente disse, ele estava muito bem claro. Não estou aqui a falar o que eu penso. Foi isso que eu fui dito e aqui estou a vir anunciar. Significa que a pessoa já aconselhava o presidente. Mas queríamos que o governo moçambicano, quando se trata da religião, não deve ver como se estivesse perante um inimigo. É isso que estamos a exigir. Religião não é inimigo. Porque dia e noite nós oramos para o Estado moçambicano. Nenhum pastor gosta do que acontece em Cabo Delgado. Ou que acontece acidente, aquilo como estavam a falar os pastores. Então, das próximas vezes que sempre o nosso presidente fala das igrejas, não nos despache primeiro. Fale com carinho, nos sentirmos enquadrados. E não pode fazer isso como se fosse... Sabemos que existem alguns que estão neste mundo de Deus sem conhecimento. E nós vamos pedir esses pastores, se forem pastores na verdade,
que nunca deve contradizer o que o Estado fala. Ok. Se dizer que o senhor fecha naquele momento, feche, mesmo que esteja a defender a verdade. Ok. Porque nós não trabalhamos pela guerra. Mas o que nos leva ao nosso governo é que sempre tem que pautarmos. Deus faça que o nosso presidente nos recorde também, porque nos esqueceu, porque não está nos vendo. Não, essa não é oração para fazermos. Ok. E nos últimos tempos, onde os pastores têm lá o WhatsApp, grupo, é sempre... os pastores, vocês têm um WhatsApp, grupo também? Em Moçambique existe Vocês isso. estão evoluídos, é? É estrutural. Ok. Ok. É um problema estrutural, tem que ver mesmo com a base, crescimento e desenvolvimento desta sociedade, como é que ela realmente chegou ao estágio em que está, não é? Os problemas que nós estamos a enfrentar agora, eu até quero dar a mão palmatória. A igreja também precisa de fazer um trabalho de base muito profundo em relação a isso, porque eu sinto, uma das coisas que eu sinto é que a evangelização, a pregação da palavra, o anúncio da palavra de Deus, como ela é, ela ainda não atingiu. Tem muita gente aqui que não sabe exatamente o que acontece numa igreja, o poder que a igreja tem. Por exemplo, nessa questão que nós levantamos, tem muita gente que quando fica doente ainda tem que correr para os curandeiros para fazer a libertação, porque não sabe que se for para a igreja com um processo expedito, ela fica liberta e fica a ver uma vida plena e sabe. Temos muitas pessoas. Muita gente que anda, há muita gente que anda muita gente que ainda é preciso que se faça um trabalho. É difícil acreditar na igreja. E veja só uma coisa. Se tu tens um ministro que, por exemplo, para chegar lá, ele teve que passar por um processo de consagração e passou por aquelas coisas todas e chegou lá e ele sabe que tem que confiar lá nas miçanguitas e tal, etc. Esse indivíduo com certeza vai ser antagônico à igreja, não é? Então é um trabalho muito forte que tem que ser feito. Aos nossos dirigentes, já estás a querer dizer? E dirigentes e todas, olha, aqui neste país, vamos ser claros aqui diretos, aqui neste país, ok? Temos, há pouco tempo, eu já vou dar um testemunho, há algum tempo, eu estava a conversar com uma curandeira, estávamos a conversar e estávamos a passar assim pela Júlio Nyerere, não é? E ela ia me apontando bancos cujos gerentes já convidaram para ir fazer trabalhos lá, ok? Discotecas, cujos donos das discotecas convidaram ela para fazer coisa, curandeira, casinos, cujos gestores desses casinos convidaram ela para... Então nós estamos numa sociedade em que as pessoas, elas têm estas práticas e por que são ocultas? Ninguém vai aparecer aqui na televisão e dizer eu faço, mas maior parte das pessoas faz. Então há um trabalho que tem que ser feito aqui, muito forte, para que essa sociedade saia disto e realmente possa perceber que é no cristianismo, na palavra de Deus, a libertação, a bênção. Dizem que é África isso, é África, é tradição. Não, mas é por isso que nós estamos... É tradição. É por isso que nós, nessa tradição e tudo mais, estamos neste sofrimento. Um sofrimento que não se sabe quando termina. Tu estás sempre a bater na mesma tecla, é África, é tradição, e estás a passar mal. E vai para a igreja agora e vai ver como é que estão aquelas pessoas que estão ali, que estão entregando as suas vidas realmente a Jesus Cristo, a libertação, o fluir da vida delas. Nesta altura de pandemia, temos pessoas que vieram para a igreja porque perderam o emprego e que lá dentro da igreja conseguiram se reinventar, conseguiram encontrar... Mas pastor, eu sinto que... Desculpa pastor. Eu sinto que há mais... As pessoas vão mais ao curandeiro do que à igreja. Até os próprios crentes. Não, é sério. Há muitos crentes. Há muitos crentes. Eu conheço crentes que vão à igreja. Eu conheço. Há uma resposta. Há uma resposta para isso. Olha, nós temos que perceber que, primeiro, questões culturais. Segundo, a primeira instituição que se intitulou ser igreja, que entrou em Moçambique, não é? Nós tivemos, portanto, um evangelho que nos retrocede... deturpado praticamente. Um evangelho vazio. Quando nós olhamos para a primeira igreja que entrou em Moçambique, ela não tinha cura com ela. Ela não protestava, portanto, curandeirismo. Olha, minha mãe era uma bêbada incorrigível, não é? E era uma curandeira, mas dizia que era crente, era batizada e crismada. É verdade. Não é? Então, isso fez a mente das pessoas. Isso fabricou a mente das pessoas. Então, a verdadeira igreja era antes de entrar em Moçambique. As pessoas não sabiam que tinha um Jesus que cura, que tinha um Jesus que liberta, não é? Que tinha um Jesus... A primeira igreja, na tua opinião, foram os curandeiros. Já estás a tentar dizer, não percebi. Não. A primeira igreja incutiu isso na mente das pessoas. Portanto, a primeira igreja, a primeira instituição, denominada igreja, não é?
portanto, ele não lavou o cérebro humano no sentido das pessoas confiarem, portanto, na totalidade. Não transformou. Não restaurou vidas. Ela não curou o problema da alma. Com essas coisas. Fred, só não é? Tem curandeiros que estão dentro da igreja, que temos sim, curandeiros que vão à igreja. E não há libertação, elas ficam. Meu irmão, entra um curandeiro no meu culto, a ver se ali mesmo não sai liberta. Mentira. Claro, é que ele não vai ficar ali sentado. Olha, com pregação depois. Vocês libertam um curandeiro. Não é na igreja. Eu não pairo a orar, a fazer trabalho de Deus, havendo um curandeiro a trabalhar. Ele é mexido lá. Ele não trabalha! Ele não trabalha totalmente. Eu já fui expulso. Não tem já como. Alguém veio para a minha casa dizer: Senhor, é melhor sair daqui, está a atrapalhar o nosso trabalho. Não é? Fred, essa situação que as pessoas deviam aprender que ele faz as coisas, não é? Ele faz as coisas. Até que eu quero lhe dizer o seguinte: olha, quando o Fred fala sobre os falsos pastores, falsos profetas, eu costumo olhar muito bem para o seu semblante, não é? Para a sua face, para a sua cara. E eu vejo que tens uma revolta. Eu não sei que profeta te enganou. Exatamente, eu não sei que profeta te enganou. Mas olha, dentro dessa classe, se existem pessoas que dão a sua vida, o seu máximo, não é? Para a obra do Senhor, para cuidar das pessoas, essas pessoas existem. Olha, Fred, que queres acreditar uma coisa, que antes do dinheiro há uma paixão no trabalho que a gente faz. Exato. O resto é o que aparece quando o trabalho já está acontecendo. Eu quero acreditar que o fato de seres apresentador é uma paixão que tens. Claro, mas depois já apareceu o dinheiro para investir. Exato. E agora és um PCA, tens uma vez eu ouvi você dizer: eu sou um PCA. É um produto daquilo que é a paixão que você primeiro teve. Então, sobretudo o amor primeiro. O amor primeiro, depois as coisas. Exatamente. Se tu entras numa igreja, e nessa igreja, no templo dessa igreja, tu tens a fotografia ali enorme de um indivíduo. O nome dele ali escrito, e por enquanto não é a igreja de Cristo. É um falso profeta. Cuidado, não entra. Quando entras numa igreja? Se entras numa igreja e encontras a fotografia de um homem. Do pastor? Do pastor, nesse lugar, no púlpito. Mesmo na entrada, ele colocou o pôster dele ali e tal, etc. Cuidado. Mas tem um pastor que tem pôster, hein? Falso, são muitos. São profetas. Se entras numa igreja onde tem um pôster do pastor, é um falso profeta. Falso profeta. É mafioso esse. Se entras numa igreja e chegares lá e encontrares que estão a vender artefactos, ok? Há negócio de águas, de óleo, está-se a vender isto, está-se a vender aquilo, etc. Tenha cuidado com esse lugar. Quando tu vais a uma igreja... A igreja é um lugar santo. O dono da igreja é Jesus. O único adorado, exaltado, o showman da igreja é Jesus. Não é homem, não é indivíduo. Ok? Isso deve ficar muito claro para as pessoas aí em casa. Jesus Cristo, palavra, pregação da palavra. Se tu entras numa igreja em que não se fala de pecado, não se fala de arrependimento, não há mudança de vida, tu estás em maus lençóis. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos ser julgados no último dia pela palavra. É a palavra de Deus que vai nos julgar. Ok? Se tu entras para uma igreja em que há adivinhação, eu estou a ver, eu vejo aquilo e mais aquilo, ok? A adivinhação está acima da pregação da palavra. Tenha cuidado com essa igreja. São muitas igrejas. Tenha muito cuidado dessa igreja. Diz que tua família é isso, você é teu marido isso, aquilo é adivinhação. A igreja não é um local para exibicionismo de poder. A igreja tem poder. Mas nós não precisamos. Estou aqui a explicar exatamente o que é uma falsa igreja. Olha, todo aquele que é pastor, todo aquele que está ungido por Deus, foi batizado com fogo, poder e tudo mais, ele tem poder. Não há dúvidas disso. Eu acredito que todos os meus irmãos aqui, eles são poderosos. Exato. Mas isso não me permite eu chegar, começar a filmar as pessoas da minha igreja rebolarem de um lado para o outro e a envergonhar as pessoas ali, ok? Eu não preciso de estar ali a exibir isso. Para isso existe aconselhamento, ok? Se vê, por exemplo, um casal na igreja, está com algum problema, eu não preciso de dizer perante as câmeras: você traiu sua mulher, você tem um testículo de 2 metros, você tem isto e mais aquilo. Eu não preciso de envergonhar aquele indivíduo. Para isso existem fóruns secretos para se tratar. Então, meu povo,
tenham muito cuidado com os sítios onde vocês entram. Olhem primeiro para a palavra de Deus e se neste local aquilo que se prega, aquilo que se fala, aquilo que se diz não tem respaldo bíblico, saia desse lugar. Exato. Quero contextualizar o que disse aqui o irmão. Quero concordar plenamente quando diz que uma igreja não pode se fazer comércio, não pode se expor, aquele jogo de poder, o poder cai, isso não é igreja, são falsos profetas na tua opinião. Exatamente. Há coisas, portanto, eu não quero discordar com ele, estamos mesmo a falar sobre a reabertura das igrejas, mas há questões, há coisas espirituais que não podem, portanto, que são inevitáveis. Ok. Não é? Se há poder, se as pessoas são libertas naquele momento, estão libertas. Por quê? Porque mesmo o próprio Jesus, quando deu missão aos seus discípulos, ele revestiu-lhes de poder sobre qualquer tipo de espírito maligno, contra o espírito maligno. Então, o poder deve ser exercido, isso é claro. Mas a exposição do poder? Acaba sendo a exposição porque quando as coisas estão para acontecer, acabam acontecendo. E é isso que eu disse, que há coisas mesmo meramente espirituais que são inevitáveis, não é? Que são meramente inevitáveis. Agora, se formos a olhar para o crente de hoje, ele não vai, portanto, isso é um erro muito grave. Porque agora estamos a ter mais, portanto, pacientes do que crentes. As pessoas já não apenas concentram-se, portanto, na fé e na palavra. Eles vão porque querem, de certa forma, sinais. Mesmo na primeira igreja dos apóstolos, houveram sinais, houveram pessoas que foram curadas, houveram pessoas que foram libertadas. Em Samaria, Filipe libertou, não é? E que João Pedro depois veio batizar com o Espírito Santo. Então, são coisas praticamente inevitáveis. Se o Espírito quer trabalhar, a gente deixa trabalhar. Não é exibicionismo nenhum. Tem que se fazer o trabalho, sim, é um ofício. Eu já acabei, no primeiro programa, fiz perceber que cada profeta, cada homem de Deus que é levantado, não é? Cada pastor, ele é levantado antes da igreja, primeiro o ministério. Ok. Muito cuidado se você organizar as pessoas e chamá-las de igreja enquanto você não tem um ministério. Exato. Porque o que você tem que receber primeiro de Deus é um ministério. O que você vai fazer com essas pessoas, não é? Então, senão você estaria a conduzir pessoas sem um ministério, sem um destino. Então, primeiro você tem que receber o ministério. Depois do ministério é quando aparece o povo. Esse povo que é denominado por igreja, porque é um povo que vem convertendo e aceita ser chamado pelo nome de Deus. Então, cada ministério é um ministério, como eu, portanto... Se cada ministério tem suas regras, vamos lá só para perceber se funciona assim. Se todos vocês são de Deus, por que cada ministério tem as suas condutas, tem as suas regras? Eu depois vou lhe passar a palavra. Sim, só para perceber, se todos somos homens de Deus e adoramos não. Há uma coisa que eu quero explicar aqui. Seguimos junto com Deus. Deus. Quando vamos àquele local de culto, nós vamos para adorar a Cristo. Ok? As pessoas não vêm para a igreja Discípulos de Todas as Nações, que é a igreja que eu sou o presidente. Elas não vêm lá para verem o que eu faço. Elas vêm lá para ver o que Jesus vai fazer na vida dessas pessoas. Obviamente que no momento de oração, libertação e tal, essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. No entanto, essa não é a essência do culto. Exato. A essência do culto é transformação de vidas. Porque quando a essência do culto é exibição de poder, sabe o que acontece? Eu já estive a conversar com muitos profetas e outros homens de Deus em relação a isso. As pessoas que vão para a igreja porque querem ver o pastor a fazer adivinhação, querem ver o pastor a coisa, nunca se convertem, não mudam de vida. Elas vão lá porque querem assistir espetáculo. Exato. E a igreja passa a se transformar num polo de espetáculo. Eu, se quero libertar o indivíduo, se eu sinto que aqui há alguma... Na verdade, sabe o que acontece no meu ministério? Quando começa a haver manifestação demoníaca, os obreiros têm que pegar a pessoa, tirar lá para fora do culto, porque no culto não é para demônios estarem ali a falar e a conversar. O culto é para as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Onde nós temos um culto em que a pessoa está se exibindo, em que os poderes falam mais do que a palavra de Deus, em que a manifestação de demônios e por aí em diante completa a essência do culto, nós estamos perante um sério problema. É perigoso. Perigoso. É isso que não pode acontecer. Agora, outras coisas como aquela que eu disse, isso é idolatria. Isso é idolatria. Não pode. Não tem nada a ver com a igreja. Pastor, na sua igreja, como é que acontece isso?
O que falaram os pastores está certo. Darei pequena correção apenas. Pessoas podem ter poderes. Eles podem ter poderes que Deus dá. Mas o princípio nas igrejas tem que ser ensinar o caminho da salvação. Exato. Não falar porque eu o curo, porque as pessoas carregam na cabeça, não vão à igreja por causa de seguir o caminho de Deus. Vão porque aquele pastor, eles adoram o pastor. Idolatra o homem. Exatamente. É por isso que tem a fotografia deles em casa. Que existem em Moçambique candongueiros da palavra, mas que entraram como homem de Deus. E ele chega lá no terreno, como aquele negócio, tem que mostrar. E sabe o que acontece, Fred? Alguns, por exemplo, já começam a procura de curandeiros e por aí em diante. Pastores. Para poder fazer esse tipo de espetáculo. Veja só, exatamente. Não, vocês pastores também procuram curandeiros. Existe. Não, os pastores. Não, pastores. Estamos a falar desses falsos. Ando já fazendo alguns fatos, não sei. Mas vocês estão... Há pastores que procuram curandeiros. Porque querem negociar. Eu disse no início. Se as pessoas querem ir lá porque querem ver isso. Que estão no nosso meio, que são negociantes. E eles querem que o negócio a primeira coisa que um pastor que tem poder precisa fazer, precisa ter muito cuidado. Ele precisa ter muito cuidado com o orgulho. Ok? Ele precisa ter muito cuidado com o orgulho. Ele tem que saber ser comedido. Ele tem que ter sabedoria. Ok? Então, a partir do momento em que as pessoas estão a vir para a igreja porque eles querem assistir à manifestação do poder que está no pastor, você já está a entrar para um caminho muito perigoso. É isso que não deve acontecer. E estas coisas, Fred, não é o governo que vai corrigir, somos nós, é a nossa classe. Exato. Nós sentamos e conversamos e nós resolvemos. Mas eu só quero entender Bom, pastor, eu só quero entender essa que pastores também, há pastores que vão curandeiro para buscar poder, para poder fazer aquele show. Explica isso, pastor. E eu estou a vender tomate. Sim. Quando vendo tomate, faço de tudo para tomate sair. Exato. E eu disse aqui, existe pastores que estão no nosso meio, mas que no fundo são negociantes da palavra. E esses vão a todo canto que é possível de trair o povo. É enganar o povo, maltratar o povo. É por isso alguns novamente vão aprender aquilo que disse Fred. Vocês, pastores, digam bem, muita gente vos deixa vão ao curandeiro. Porque a pessoa chega lá e é dito, dá dinheiro de sacrifício. A pessoa entrega. Porque quer ser curado. No fim não é curado. Vai para onde agora? Volta para o curandeiro. Volta para o curandeiro. Porque dá dízimo, vocês não curam, não libertam. Falou bem. Então volta para o curandeiro. Eu já ouvi Fred falar a palavra dízimo aqui. Sim. A situação de dízimo para o povo não é obrigatório. A pessoa tem que ser ensinada para saber o que é dízimo. O que é dízimo? É que não é obrigatório dar dízimo. Como vai ser obrigatório se você não sabe? Se você não sabe, é uma a pessoa doutrina, quando chegar, né? não é só... É por isso se Fred agora mandar este jovem ir nas igrejas, fala só no sábado entregar, ou 4 domingos, ou estará a entregar 1.000 de oferta. Logo será considerado. Na verdade, você tudo não pode... isto porque as pessoas já não estão na situação de pregar a verdade. Se você não é estão convertido, virados no dinheiro. Realmente. É por isso que nós estamos a dizer, pregue a verdade, o que salva as pessoas. Exatamente. O que salva a pessoa não é pastor. É a mensagem que transmite, que vem de Deus. E não é libertação. Não é eu vir dizer, eu faço aquilo, faço o quê? Agora, há uma coisa muito clara. O reverendo aqui, com muito respeito, quando estava a falar sobre o poder de cura nas igrejas, não é? Quando estava a falar que há crentes que vão ao curandeiro, e falamos aqui que as pessoas perderam uma boa oportunidade de ser ensinado um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que faz as coisas, não é? Se isso tem que acontecer, se Deus tem que agir nas pessoas, se as pessoas têm que ser curadas, isso é uma verdade. As pessoas têm que ser curadas, têm que se sentir dentro da verdade. Não é? Exato. Dentro da verdade. Porque também houveram, portanto, igrejas que diziam que a palavra cura, a palavra salva. Exatamente. Isso é bíblico. A palavra cura, a palavra salva. E como cura? E como cura, não é? Não é melhor. Mas o problema é que depois não havia uma base em termos espirituais, em termos de poder espiritual, que fizesse com que essas pessoas se sentissem à vontade e vissem a mão de Deus operando nas suas vidas. Então, aí acontecia aquela coisa de que cada um por si, Deus para todos. Esse pastor que está dizendo que Deus é que cura, a palavra é que cura, ele lê sempre a palavra, mas é o mesmo que nas escondidas acaba procurando soluções
portanto, na macumbaria, sem informar o próprio crente. Então, aqui não vamos, olha, quando... pastores são curandeiros, exatamente, na verdade. Exatamente. Se são, entrega pano, entrega raiz, as coisas estão difíceis. Então, quando e o negócio tem que dar bem, quando senão Filipe foi pregar em Samaria, nós vimos uma coisa, o Filipe pregava palavra, era evangelista. Mas o que deu, o que fez com que Filipe pudesse ter mais fluxo de pessoas, não é? E que fosse mais privilegiado em detrimento, portanto, daquele Simão curandeiro lá em Samaria, não é? Foi a demonstração do poder, não é? Foi a demonstração do poder. Então, se nós não colocarmos em conta essa demonstração de poder da parte de Deus, realmente teremos uma igreja falsificada. Teremos este crente que hoje está conosco no culto, amanhã vai procurar solucionar a vida dele aonde? No mundo. Aí está. Agora, se existe realmente algum exagero, esse exagero sim existe. Mas se as pessoas devem ter os benefícios espirituais do poder de Deus dentro da igreja, elas têm que ter. Exato. Portanto, esse assunto de igreja é complicado. Tá vendo? Nós não sabíamos que há pastores que afinal procuram um curandeiro para demonstrar poder. Portanto, é o que o pastor dizia, é negócio, pastor. É negócio. Quanto mais poder, mais crente, mais dízimo você daria. É isso, meu pastor. Existem pessoas que um casal e não dorme à noite, discutem. E aquelas pessoas vão, pastor, viemos pedir ajuda. Quando chega lá, pede ajuda, não acontece nada. Não, basta dizimar, Deus vai restaurar, as coisas vão andar bem. Pessoa dizima tudo que tiver, inclusive dinheiro de tomate vai entregar. Exato. À noite, não há paz lá. Volta a discutir. Vai permanecer lá. O que vai mudar o casamento é a palavra. Porque tem que se dar que pai Fred tem que saber que uma mulher é ovo, facilmente se demole. Mas a palavra que ensina isto. Onde pai Fred, na sua geração que nasceu, te ensinaram que o homem que manda em casa manda-se empregado, não esposa. Olha, expulsar demônios, coisa. Fred. Não podemos mandar as nossas senhoras em casa. Não se manda a esposa por Deus. Sim, mas coordenar é mandar. Pastor, já entra outro debate. Não se manda uma esposa. Já problema de casa. Já arranja problema em casa. Não, pastor. Esse já é outro debate, esse pastor. Não vamos entrar nesse debate. Vamos estragar casamento, gente. Exatamente. Esse é outro assunto. Como não se manda a tua senhora? Não se manda. Eu não posso mandar minha senhora servir jantar, trazer-me um suco. Aquilo não é mandar, é dever dela. Sim. É uma coordenação aquilo. É outro debate esse, pastor. É o seguinte, Fred, é o seguinte. Eu queria frisar um bocadinho com relação aos dízimos. Eu tenho medo aqui que os colegas criam um erro grave de criticar até aquilo que um dia eles precisaram. Quem? Os teus colegas? Não é? Exatamente. Então, eu tenho receio disto. Porque se nós formos a ver, o dízimo é uma ordem bíblica. Deus falou isto para que a casa dele tenha sustento. E quando falamos de igreja... Está a defender a parte que interessa agora. Quando falamos exatamente. Essa é a parte que te interessa. Não defender já. Olha, me interessa... Olha, dentro da palavra de Deus, dentro do meu ofício... Mas é uma parte que te interessa também. Dízimo, como pastor... Olha, interessa a todos nós. Alguém aqui que se dizer que não lhe interessa, estaria aqui a ser hipócrita. Sim, não é? Por quê? Porque mesmo o próprio Moisés, para construir a tenda, não é? Os crentes, portanto, o povo de Israel, contribuiu para a construção do templo, não é? O maior templo. O Davi, sendo rei, sensibilizou o povo para poder... portanto. Então, vamos lá tentar entender essa parte do dízimo, que tens de defender. Exato. Não estou a defender, estou a tentar explicar. Não estou a defender porque praticamente não estou em um julgamento. Estamos aqui, portanto, a tentar estudar. Agora, então, eu estava a dizer que se existe a necessidade, não é? Do crente ser ensinado, não é? E aprender a dar na casa de Deus para suprir aquilo que são as despesas, não é? Que a casa do Senhor necessita, há sinceramente necessidade. Agora, se dentro deste dar há um exagero, esse exagero é o que praticamente criticamos, não é? O crente deve ser ensinado. Eu não falei. Exatamente. Isto é doutrina, né? O que ele está a dizer é o seguinte: o dízimo na casa do Senhor é dado por pessoas que são crentes, como tu me disseste. Ok? E essa pessoa que é crente, ela quando vem para a igreja, ela passa por um processo de ensino.
É este ensino que liberta. E essa pessoa, ela passa a pertencer àquele ministério e ele faz isso de coração aberto, nem precisa ser compungido. O que não pode acontecer... Porque a igreja não coagir crentes para dar dízimo. Vamos o que não pode acontecer aqui é começarmos a procurar artefactos, artimanhas, começar a fazer aqui campanhas e tudo, mas as pessoas tirarem até o que não tem. E começar a fazer promessas de que isto vai acontecer, aquilo vai acontecer, não é necessário. E eu tenho para quem é dizimista, eu sou dizimista, nós pastores também precisamos de dizimar, nós também dizimamos, ok? Não é só o crente, o pastor também tem que dizimar. Somos todos obrigados. Somos todos obrigados a fazer isso. Para tu seres um dizimista, tu precisas de entender a doutrina, o que é dízimo, saber qual é o impacto disso na vida física, na vida espiritual. Mas é o que os outros pastores não vêm ensinando. Porque há pessoas que quando dão dízimo, pensam que vão subir de cargo no trabalho, pensam que a vida financeira vai melhorar, pensam que vão mudar de casa, vão mudar de carro. Há muita gente que nem sabe qual é a função do dízimo. Por que dá dízimo? Eu só queria deixar alguns pastores não ensinam. Olha, Fred, eu penso que Fred, tu tens que se dar tempo de ler. Ok. Não é? Tens que se dar tempo de ler e aprender certas coisas. Ok. Porque dentro da própria palavra de Deus, em Malaquias capítulo 3, versículo 8, ao se instruir as pessoas, o povo, a dar dízimo, tem lá promessas. Sim. Então, o dízimo não é vazio. O dízimo tem sua vantagem. Não é? Tem sua vantagem. Mas então, tem bênção, tem uma promessa lá. Não é? Tem uma promessa porque é uma obediência. Está a obedecer o próprio Deus. Então, se dizer que as pessoas são iludidas e dão pensando que vão... Não. O próprio dízimo, a própria recomendação do dízimo, já tem uma promessa lá. Tá bom, mas não é? Fred, e eu repito, ninguém deve ser castigado para entregar dízimo. Mas é o que está a acontecer. Mas é isso que estamos a discutir. Mas é o que estamos a discutir. As pessoas das igrejas estão castigadas. Entenda, Fred. Exato. A pessoa chegou hoje, não sabe ainda o que é Jesus. Já vamos dizimar o que estava a falar o reverendo. Mas é isso. Primeiro tem que ser ensinado a palavra de Deus para saber o que é dízimo. Esse é o princípio. Na verdade, Deus não recebe, Ele não aceita dízimo de uma pessoa que não está convertida. Que nem sabe o significado do dízimo. Você não está convertido. Mas é disso que eu estava a defender aí, pastor. Há pessoas que nem sabem o significado do dízimo. Exatamente. Estão a oferecer até casa. Mas não sabem por que estão oferecendo Veja isso. só, Fred. É disso que nós estamos tentando explicar. Veja só, Fred. Estava uma senhora debaixo no hospital de uma outra igreja. Ligaram para ela no hospital. Senhora, aquele dízimo, em vez de procurar saber da saúde dela. Sério? Isso já é mau. O que quero falar com essas coisas todas? Não é pressionar o povo para entregar só dízimo. Primeiro temos que ensinar o significado do dízimo. Ok. Porque senão vamos só castigar o povo, em vez de dar dízimo, vão tirar tudo que é de tomate para entregar. E é o que tem acontecido. Não, quando as pessoas são convertidas, isso é um processo, na verdade, até na nova aliança, nós vamos muito mais além que os 10%. Muito mais além. Exatamente. Então, se você é uma pessoa convertida, você não tem nenhum problema em apoiar a obra, cooperar com a obra. Não é muito mais além. Não é um processo super normal. Não tem limitação. Que acontece. Olha, essa situação de converter ou não converter, eu tenho aqui, portanto, uma história bíblica muito impressionante. Uma prostituta, pela primeira vez que encontrou com Jesus, ela ofereceu o perfume. Ok. E diz que o perfume é muito caro. Isso não é dízimo, é oferta. Não podemos fazer confusão de dízimo e oferta. Exatamente. Agora, estamos a falar de dízimo. Vamos dar um exemplo. Exatamente. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa. Oferta, meu irmão. Deus recebe a oferta de qualquer pessoa, mesmo tu. Pode sairmos daqui e dizer, olha, reverendo Maló, eu gostei muito da vossa intervenção, tenho uma oferta para fazer, peço para orar não é problema. E tu podes tirar uma oferta mas e dar. Não é assim. Isso é oferta. Então, agora, dízimo. Eu acho que é uma confusão. Já que é outra coisa. O dízimo é a 10ª parte de tudo que você ganha. Depois diz que eu não leio também, pastor. Pode ir. Então, é neste processo dízimo, não é? Em que, por exemplo, eu sou líder de uma igreja, não é? Eu estou a pregar. Então, há um crente que, portanto, que entrou na igreja na semana, há 2 semanas, e depois já tem lá, portanto, aquilo que nós chamamos de primeira semana de dízimo, e ele traz seu envelope, não é? Ele traz seu envelope e está a dizimar. Foi obrigado com quem? E qual a obrigação, portanto, do líder? É recusar porque não está convertido? Então... Resposta, deixa responder. Não estamos a dizer que as pessoas não devem entregar dízimo. Pronto. Elas devem ser ensinadas para saber o significado do dízimo. Todo santo dia a gente ensina sobre isso. E é o dever de todo líder ensinar isto. Dízimo. Ensinar tudo, sabe? Olha,
Na igreja não se ensina dízimo. Olha, se tivesse... Todos os dias vocês falam de dízimo. Não todos os dias. Olha, na igreja, eu vou de todo mundo. Todo santo dia ensina o dízimo. Se você for ver, na igreja, ensina-se salvação, não é? Mas dízimo não pode faltar. Exatamente. Olha, é doutrina. Olha assim, tempo para poder ensinar os dízimos. Se é para ser ensinado, temos que ensiná-los. Mas todos os dias vocês ensinam. Isso você não vai conseguir evitar. Se há necessidade de ensinarmos as pessoas a dar, não é? Se há necessidade de ensinarmos as pessoas a ajudar o ministério do Senhor, não é? Essas pessoas devem ser ensinadas. Mas esse não deve ser o primeiro ensino. Não é um privilégio. Não deve ser o primeiro ensino. Pastor, a questão do dízimo e da oferta é consequência de uma conversão, de uma vida com Cristo. Quando você vem para a igreja, o dízimo, embora seja um componente importante da doutrina, não é a primordial, não é a primeira coisa que a pessoa aprende quando chega lá. Primeiro a gente aprende, exatamente, tem a doutrina do tempo. E não pode ser sempre. Sim, temos a cristologia, temos ali a doutrina da salvação, tem muitas outras coisas que são importantes. Agora, sempre que nós nos encontramos, nós congregamos, nós ofertamos. Exato. Aí, por exemplo, quem vem pela primeira vez e por em diante, ele também pode ofertar. Na verdade, são poucas pessoas que não conhecem ou não sabem exatamente o que é dízimo. Né? Pode não ter o conhecimento profundo da doutrina em si. Exato. Então, para a pessoa chegar aí, é um processo de ensino, não é? Eu, pessoalmente, eu fico um bocadinho constrangido. Sim. Porque eu vi algum tempo fora e as igrejas, por exemplo, na Europa, nas Américas e por em diante, elas nem têm esse tempo de se falar de oferta dentro da igreja. O que acontece? Aquele cesto de oferta fica lá na entrada, lá fora. Você a entrar na igreja já sabe, já tirou, já deixou, já entrou dentro da igreja. O culto acontece e desaparece. E mesmo o próprio Paulo, ele dizia isso. Sim. Façam a vossa recolha para que quando eu chegar entre vocês, não percamos tempo em fazer isso. Já no meio do culto, a música sabe já andar no meio. A recolher do povo, o pouco que o povo tem. Exatamente, essa parte começa a tomar um posicionamento muito elevado dentro do próprio culto. Vamos ser sérios, pastores. O que a gente vê nos últimos tempos, principalmente nos cultos, parece que o dízimo é o que soa mais. Vamos fazer um break. O dízimo, a palavra dízimo, é o que soa mais hoje nos cultos. Deixa eu mandar um abraço aí ao pastor James, que está a ver o programa. Ele disse: o debate está ótimo. Nunca vem, só manda mensagem. Um abraço aí. Vamos ver o nosso primeiro e último break. Eu volto no Piscar de Olhos. Obrigado pelo carinho e pela atenção. Até já. Chegou a Lucky Box. Para escolher a sua box da sorte, disque já no seu celular asterisco 150 cardinal e clique na tecla de chamada. Escolha a opção 6, pagamentos, e pressione OK. Escolha a opção 7 para digitar o código do serviço 99 21 20. Na referência, escolha uma box de 1 a 6. Digite o número da sorte. Digite o valor do bilhete a partir de 20 a 1000 meticais. Coloque o seu PIN, confirma e receba o resultado imediatamente. Lucky Box jogou, ganhou! Tens estado a preparar-te para isso? Para a reta final da temporada de futebol. Com ela vem uma rivalidade feroz. Grandes desilusões e vitórias históricas. Mas aconteça o que acontecer, nós apoiamos sempre as nossas equipas. Até ao apito final. Não percas o final das grandes ligas de futebol. Liga-te já à GoTV e acompanha o final emocionante de uma temporada de futebol inédita. GoTV, vais amar.
Instituto Superior Monitor. Desenvolver competências para o mercado do trabalho agora é possível. Centros de apoio ao estudante quase em todo o país. Oferecemos licenciaturas em várias áreas, manuais gratuitos, um tutor por estudante, biblioteca digital e plataformas virtuais de ensino. Instituto Superior Monitor. O ensino à distância, mais perto de si. Fizeste a tua preparação, as estatísticas, o 11 inicial. Está tudo a ir de acordo com o plano. Até que o Man City falha uma oportunidade fácil de marcar e te faz perder um jogo na aposta múltipla. Se perderes um jogo na tua aposta múltipla, vamos te dar de volta 20 vezes o valor da tua aposta. Aqui ganhas sempre, mesmo quando o Man City te desapontar. Para maiores de 18 anos, jogo responsável. Visite agora betway.co.mz. Alô, para o rapaz que não é capaz. Já chega. Já chega. É óbvio que não estás preparado para o mês de futebol magnífico. Magnífico? Como assim? Estou a falar de 155 jogos da Liga Inglesa, da Liga Espanhola, da Liga Italiana, da Taça da Inglaterra e, claro, a Liga dos Campeões. Tudo isso em maio. Tem um mês do futebol magnífico. Ligue-se à DSTV e assista aos momentos decisivos das melhores ligas da Europa. DSTV, este é o seu momento. Tem muitas questões que gostava de fazer aqui aos pastores, mas talvez como se fosse uma questão. Sabes por que é importante a gente fazer esse tipo de questões, pastores? Porque cada um tem a sua opinião e a gente fica sem saber o que está a acontecer. É uma questão que está a ser muito insistida aqui, dos nossos internautas, que está relacionado com casamento. Exato. Já tivemos situações de pastores que disseram que fazer relação mais de 2 vezes com a sua própria mulher é pecado. Já vimos situações de que ver futebol é pecado. Portanto, essa disparidade que a gente ouve de cada pastor, eu percebo que cada pastor tem a sua doutrina, cada pastor tem a sua palavra e a gente acaba ficando confuso. Portanto, uma questão interessante, essas 2 últimas para terminarmos aqui, que as pessoas estão a mandar, eu peço para perguntar. Já tivemos situações aí que eu sou casado e o pastor diz que eu não posso ter relações mais que 5 vezes com a minha mulher. Eu casei, a mulher é minha. Não posso ver futebol. Pastor, vamos lá só para terminar esses 2 últimos Essa assuntos. questão, eu acredito que essas pessoas não estão a seguir Deus que estamos a seguir. Ok. Se eles lessem no primeiro Gênesis, quando Deus criou o mundo, lá está muito bem claro. Tirou a mulher da nossa costela e ela é a nossa própria carne. Ok. Quando o senhor Fred estiver, ou uma outra pessoa estiver no quarto com a esposa, o que lá acontece, de que posição usa, não tem nada a ver. Porque ela consigo, quando se junta como esposa e marido, torna-se um e único corpo. O problema é que quando o homem ou a mulher vai num sítio, mais de 3, 4 homens vão fazer aquelas coisas de casa. E eu acompanhei esse debate. Ok. Mas aquilo foi uma manobra do homem, entendeu? Ficou grosso, veio falar. Quando um casal se torna um e único corpo, portanto, faça o que deixa vocês alegres. E no quarto, entre 4 paredes. Num sítio que ninguém tem acesso de ver. Não importa a posição. Posição do quê? O que deixa sua esposa alegre, faça sem fugir. Então essa coisa de posição. Aquela posição de papai e mamãe que dizem que é pecado, não é? Está escrito aonde? É verdade que só isso seria pecado se nós pegarmos uma mulher. Todos nós que estamos aqui usamos a mesma... E aí sim. Eu também não entendo como a mulher é minha. Onde que Deus entra na minha mulher? Até pode entrar sim para censurar certas coisas, mas dizer que quando estão no quarto, aí no quarto, posições que vão usar é pecado, é desinformado. Chame para aqui. Chama para aqui. Chame para aqui. Onde é que está o Cacô, Felipe? Tinha que estar aqui. Mas há uma coisa muito clara. Vamos lá. Quando estivermos a tratar assuntos da sexualidade, nós temos que ter muita atenção. Exato. Porque estamos a falar sobre uma coisa que é mesmo vontade de Deus, mas também é uma coisa que vive no homem, é inevitável. Então estaríamos a atar fardos
portanto, no pescoço das pessoas que nem mesmo para nós não conseguimos cumprir. Exatamente. Não é? Paulo foi claro no capítulo 7, versículo 5 de 1 Coríntios, diz: não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos aplicardes a oração e depois vos ajuntares. Outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa pela vossa incontinência, não é? Quando você não trabalhar bem como homem ou como esposa aqui, exatamente, o diabo vai te entrar, porque lá não está acontecendo nada lá no quarto. Espera, quando o quê? Quando lá no quarto, você se é pastor, se é quem? Exatamente. Não trabalhar bem lá no quarto, o diabo vai te entrar lá. Logicamente. Sim. Exatamente. Mas se pensa ser pastor não deve trabalhar no quarto, é pastor de onde? Então, se o pastor não trabalha bem no quarto, o a diabo... sua esposa, próprios membros vão te levar, porque aquilo é uma coisa que vive no homem, como disse. Logicamente. Então, quando, usando uma palavra um pouco mais técnica, um pouco mais, portanto, razoável, esconder um pouco. Quando você, como homem, não paga a benevolência à sua esposa, ela praticamente sente alguma falta. Exato. Não é? Sente alguma falta. Então, nós temos grandes patriarcas da Bíblia, Malta Abraão, não é? Portanto, Jacó, Moisés, mesmo tendo eles uma missão a cumprir para com Deus, eles não deixaram de satisfazer as suas esposas. Exato, porque tivemos. Exatamente. Então, eles pagavam benevolência às suas esposas. Eles davam às suas esposas o que eles precisam. Quando chama benevolência, significa trabalhar bem como homem. Exatamente. Quando chama o quê? Benevolência. A sua esposa tem que sentir-se completada consigo como homem. Não interessa que cargo ocupa, se é quem, se é quem. Independentemente. Não é? Agora, nós temos que ser muito cautelosos quando tratamos esse tipo de assunto, porque em vez de resolvermos um problema, estaríamos a criar outro problema, se calhar mais grave. Há casos que acontecem que os pastores são levados às mulheres porque não fazem a benevolência. Não, mas olha, não são casos. Eu assisti um caso, 2 casos, 3 casos. Pastores levarem cabeçadas. Levarem cabeçadas. Porque não estão a trabalhar bem. Sim, olha. Quando você não há benevolência lá dentro. Olha, se existe uma mulher, independente que seja mulher do homem de Deus ou não, é atingir o orgasmo. Exato. Se ela não atinge consigo, realmente há de procurar atingir com outra pessoa. É questão da carne, aquilo. A carne precisa. Isso não tem nada a ver se é mulher de pastor. Não tem nada a ver. É uma questão meramente humana. Não é? Se não atinge orgasmo com seu próprio marido, vai atingir fora. Exatamente. É a mesma coisa quando a gente não dá uma comida suficiente, portanto, ao nosso filho. Não temos como proibi-lo comer em casa dos vizinhos. Exato. Ela sempre vai acabar comendo. Exato. Não tem como. Exato. Basta saber que é tempo de comida de ir para lá. Mas eu pela primeira vez estou a sentir uma sinceridade vindo dos pastores quando se fala de sexo, fala de mulher. Olha, a Bíblia diz que o casal deve fazer tudo com entendimento, não é verdade? Então, o que acontece num casal é um entendimento entre as duas partes. Exato. Então aí não temos que entrar e dar as nossas opiniões sobre como é que eles querem, quando é que eles querem, etc. Isso aí a Bíblia não entra nesse assunto. No entanto, temos que partir do princípio que aquela mulher, embora seja mulher, tem essas necessidades que eu concordo e tudo mais, ela é uma mulher convertida. Para ser uma mulher de um pastor é porque ela é uma mulher convertida. Okay? É nesse aspecto que eu quero deixar muito bem claro. Não é o fato de, por exemplo, o marido, por alguma razão, não satisfazer, até porque muitos homens aqui têm problemas sérios de ereção. Isso é verdade, nesses dias em que as coisas estão, todo mundo anda estressado, cansado e tudo mais. Tem sido realmente um grande desafio. Não é motivo para que ela possa sair e se envolver. Ainda por cima, se tratando de uma pastora, de uma mulher, de uma pastora, há uma maior exigência em termos de disciplina nessa pessoa. Então, não é para deixarem os vossos maridos aí, porque eles não estão a fazer bem o trabalho. E meter-se. Isso chama-se adultério. E a Bíblia diz diz no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, Apocalipse 21, a partir do versículo 8, que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Portanto, você que está a trair o seu marido porque o seu marido não está fazendo um bom trabalho em casa, tudo bem, mas você não vai entrar no céu. Esquece. É melhor fazer isso ciente de que não vai receber a salvação. Eu queria tudo que falou o reverendo. Falou bem, mas entendamos, aqui estamos a tratar a situação da carne, exigência da carne.
O pastor, se é fraco, não funciona bem, não deve dormir com este fator. É melhor pedir apoio ao outro que domina resolver isto. Exato. A mulher, quando no quarto as coisas não funcionam bem, anda nervosa. Ok? E por cima vai te desprezar você como homem. Sério? E eu, no trabalho que eu faço desde criança de Deus, cuidei muito isto. E eu não escondo essas coisas. Ok? Você pode ser chefe como será desprezado, até vai ser mandado embora de casa. Ah, é? Não, seja se é ser pastor, se é esposa de quem. Mesmo que ela resista para não te trair, mas aquilo te doe. Assim também como você, homem, quando precisar da sua esposa, ela dizer não, porque aquilo, como as madrinhas de hoje ensinam as mulheres que quando o homem não vos faz aquilo, não aceita estar com ele. Exato. Atrasados também. Exato. Então, isso cria guerra dentro do casamento. Porque a mulher, quando não está, fica nervosa, é confusão. Não escapa isso aí, não interessa se é magrinha. E muitas das vezes são divórcios. Divórcios começam assim. Porque já começa a traição, o fator traição. Porque a esposa do pastor agora vai. Exatamente. Biblicamente, o reverendo disse que adultério não pode se trocar. Isso temos que incutir na mente das pessoas. Ok. Não pode incutir. Mas você, como homem, tem que fazer trabalho de casa. Qual é a sua tarefa? Em casa. Você tem que fazer tarefa de casa. Vai acordar se não é? Bicho fugiu. Porque sou homem de Deus. Estou a jejuar. Existe Bíblia que vai reter essa mulher para mim. Olha, há uma coisa. Aí não há Bíblia que rete uma mulher. Nós temos que fazer uma coisa. Não há uma Bíblia que rete uma mulher. Deus dá, não é? Exato. Deus dá, mas não facilita. Ok. Então, nós, se temos uma tarefa por cumprir, nós temos que cumprir na íntegra. Exato. Nós temos que cumprir na íntegra, não é? Então, a Bíblia está lá, ele dá seus conselhos, existe, graças a Deus, isto tem que ser cumprido. Adultério não deixa de ser adultério. Ok. Não é? Então, eu não posso fazer um serviço a meia tigela, porque Deus vai dizer. Senão eu estaria também a induzir ao pecado aquela minha companheira. Exatamente. Mas é uma coisa que todos os homens tinham que saber lá nas casas. Quando estivermos a nos relacionar com as nossas esposas, não pensamos só em nós. Nós temos que saber que temos alguém também que precisa sentir-se satisfeito. Feliz, exato. Ser satisfeito. Só que vocês pastores nunca têm tempo, chegam cansados, cultos terminam em 0. Olha, independentemente do cansado, você está cansado? Não, mas faz todos nós trabalhamos, né? Exato. O pastor, o Fred também chega tarde em casa. Sim. Então? Exatamente. Não sou pastor. Mas trabalho. Todo mundo. Não é? Então, não sou pastor. Agora, não lança só pedras para os pastores. Não pode ser desculpa, agora, né? Tem algo aqui que nós temos que saber dividir. Ok. Não é? Temos que saber dividir. Então, essa situação de sexualidade, pastores, vamos ensinar nossos filhos. Porque senão vamos ter muitos problemas. Exato. E vamos ter problemas de separações que não tem. Não, eu faço trabalho completo em casa, não há problema. Vamos ensinar os nossos pastores. Agora, você não pode ficar na sala até às 1, às 2 a ler a Bíblia. Exato. Que Bíblia está lendo aí? Até às 1. Há uma coisa que vocês têm que outra. Não é sai de quantos dias? Está lendo a Bíblia. De uma hora. Não pode fazer isso. Sinceramente. Agora, se o Capu Felipe está a aparecer aqui com isso. É aquilo que Jesus já falou. Ok. Na cadeira de Moisés estão sentados os fariseus, que atam fardos, portanto, pesados nas pessoas e eles não conseguem cumprir. Não é? Eles não conseguem cumprir. Agora, nós não vamos aqui nos colocar muita letra na cabeça e de esquecermos aquilo que é o essencial. Olha, Fred, tu tens que esquecer essa coisa com o Felipe. Não dá para perdermos tempo a falar dele. Exato. Eu já não participo mais. Não faz nenhum sentido. Mas ele está nos assistir, como eles falam sempre. É um preventivo. Aquilo não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Foi ele que disse que não pode fazer sexo com o três vezes. Sinceramente, aquilo é um preventivo. Acho que é por causa das 7 mulheres que dividiram a confusão. Porque ele teve 7 mulheres. Ele teve 7 mulheres. Separou com 7 mulheres e ficou estressado. Sim. Então pode ser que ele tenha falado uma pancada com aquelas mulheres. Aquele é um traumatizado, está com trauma. Teve 7 mulheres? Exatamente. É trauma. Então está traumatizado, senhor. Então, não vamos ainda falarmos daquele senhor, vamos aqui falar coisas boas, não é? Vamos lá, uma mensagem, estamos a terminar o programa. Ouviram, né? Quando chegarem a casa, vocês estão vendo através do Facebook. Você que tem maneira de dormir na sala, vai para o quarto, hoje dorme em casa com a senhora, porque não há Bíblia que protege coisas da carne. Não há Bíblia que protege coisas da carne. Se você está o mesmo, sem dormir com a senhora, hoje é um bom dia. Não há Bíblia que protege essas coisas da carne. Meus caros, quero vos agradecer pela presença. Sempre que eu precisar de vocês, irei chamar-vos. Vamos lá com as considerações finais, mensagem para terminarmos aqui o nosso show. Primeiro agradecer por estar nesse programa, Fred.
e todos vocês que assistiram, que a benevolência de Deus habite nos vossos aposentos. Vamos defender o princípio de pregar a palavra do Evangelho de Deus, não a nossa mensagem, mas a mensagem esta que vai levar a humanidade à salvação. Onde não há verdade, não há salvação. Então vamos defender a verdade, usando a sabedoria, e fazendo isto, estaríamos a levar o povo à salvação. Até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Exato. Vamos com os finais? Mais uma vez, dizer que nas igrejas não se prega apenas dízimo, prega-se a palavra de Deus, prega-se a salvação, porque isso as pessoas precisam saber, precisam ser salvos, e a salvação vem de ouvir, e ouvir com fé. E a Bíblia já nos refere a isto. E não querer terminar, portanto, esta oportunidade sem me solidarizar com o povo de Cabo Delgado. Dia após dia tem pessoas que estão a perder os seus, estão a perder os seus bens materiais, estão a viver de favor, comida de ser dado diferente de você, portanto, sacrificar sozinho. Então, para quem de direito, por favor, em nome da igreja moçambicana, vejam se possam pedir alguma sabedoria a Deus para se resolver essa situação de uma vez por todas. Talvez até tirar-se a arma no símbolo da República. Porque penso que o que o colega aqui acabou de dizer, os nossos símbolos também contribuem para alguma maldição. Então procurem resolver isso o mais rápido possível. E muito obrigado, muito obrigado. Os cultos são reabertos, estamos mais nos templos e estaremos lá juntos. Obrigado. Deus Vamos abençoe. aos finais, João. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer também à tua televisão, que Deus possa abençoar Fred no seu trabalho. Sabemos que estar a fazer televisão e o teu trabalho que fazes também tem muitos conflitos e guerras espirituais por detrás. Que Deus possa guardá-lo e abençoá-lo a si e a sua companheira. Quero também aproveitar para proferir bênção sobre esta nação, ao Presidente da República, aos ministros e todos aqueles que têm trabalhado em prol do bem-estar desta nação, sem me esquecer dos soldados que estão em Cabo Delgado. Que Deus possa vos guardar e proteger. Confie em Deus, Ele é o Senhor dos Exércitos e Ele tem a vitória para esta nação. Nós não vamos permitir que Moçambique caia nas mãos dos demônios. Nós anulamos toda a maldição proferida contra esta nação e todas as maldições proferidas pelos nossos antepassados, tudo aquilo que foi feito nesta nação, que está trazendo problemas, guerras e conflitos nesta nação, nós anulamos em nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor e que Ele abençoe a sua vida em nome de Jesus. Faz favor, meus caros, hoje é o dia, quando chegarem a casa, ouviram o que os pastores disseram aqui? Vamos trabalhar. Trabalhem. Nós estamos a comprometer. O pastor diz que estamos a comprometer. Faz favor, quando chegar a casa, você que já não trabalha um mês, já é em casa com a senhora, uma semana, hoje fazer um bom trabalho, tá bom? Que Deus já abençoe. Amanhã tem mais um show quando for pontualmente 16. Calma. Indivíduo de nacionalidade tanzaniana foi encontrado na posse de um bilhete de identidade falso. Jovem é detido acusado de roubar 70 mil meticais com recurso à arma de fogo e depois violar a vítima em sua própria residência. Já em Manica, mãe acusada de feitiçaria foi assassinada pelo próprio filho no distrito de Barro. O desenvolvimento destes e outros assuntos já acompanhar quando forem 19 horas e 30 minutos no jornal TTV. Tens estado a preparar-te para isso? Para a reta final da temporada de futebol, com